O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Do livro Pai Nosso, por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Meimei. A história de hoje é o exemplo da árvore. Mas antes de começar a história, eu queria perguntar: alguém sabe o que é o pão nosso de cada dia? Será que é o café, a merenda, o jantar? Ou são os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações? Deus envia para nós todos os dias o pão que vai nos alimentar. E o pão que vai nos alimentar não é só o pão físico, é também o pão da alma. Ele veio através de Jesus, que veio como mestre nos alimentar, alimentar toda a humanidade com os seus ensinamentos, as suas lições e principalmente o seu exemplo. Se nós pudermos seguir os exemplos de Jesus, nós estaremos fazendo sempre o correto. E agora a nossa história. Dizem que quando a primeira árvore apareceu na terra, ela trazia uma recomendação de Deus. Deus pediu para que todas as árvores auxiliassem o homem, que elas trouxessem alimento, sombra e tudo o que fosse possível para que o homem cumprisse a sua missão na terra. E essas árvores resolveram cumprir as ordens de Deus. As árvores estavam lá, fazendo tudo o que podiam para auxiliar a humanidade, quando um dia um ladrão, um homem perseguido pela justiça, chegou perto delas. Aquele homem foi chegando sem nem pedir licença. Ele estava com fome e logo roubou os frutos da árvore. E em seguida ele arrancou galhos da árvore para fazer uma cama para ele descansar. A árvore nem se aborreceu. Ela parecia satisfeita em poder ajudar aquele homem. Ela foi agitando seus galhos harmoniosamente e foi fazendo uma brisa até que o ladrão adormeceu. No dia seguinte, quando aquele homem já refeito, bem descansado, acordou, ele ouviu que vinham uns ruídos, que tinha gente por ali. E as pessoas falavam em voz alta que elas estavam procurando pelo assaltante. E ele não sabia o que fazer. Logo ele pensou: eu vou subir nessa árvore, vou me esconder nela. A multidão chegou, procurou, 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 mas não encontrou o ladrão. O ladrão desceu rapidamente para o chão. Ele viu que as pessoas tinham se afastado e ele ficou todo satisfeito porque tinha escapado. Mas quando ele olhou para a árvore, ele ficou comovido. Ele se lembrou do que tinha feito. Ele tinha roubado os frutos, ele tinha arrancado os galhos, e a árvore o que tinha oferecido para ele? Embalou o sono dele, ofereceu abrigo quando ele precisou se esconder, e ele teve uma pontinha de arrependimento. Ele ficou olhando para aquela árvore pensando. Ele pensou que aquela árvore, ela havia sido um mensageiro de Deus. Como podia? Ele que tinha feito tanto mal para ela, tinha feito mal para outras pessoas, e quando chegou perto dela, o que ela tinha para oferecer para ele? Somente o abrigo, somente seus frutos, e tudo que ela tinha, ela ofereceu. Ela ofereceu de boa vontade, sem acusá-lo, sem perguntar quem ele era, sem sequer fazer um olhar de reprovação. Não, ela tinha auxiliado. E quando ele pensou nisso e refletiu, ele começou a ser outra pessoa. Ele começou a pensar de outra maneira. Ele sabia que estava errado. Naquele momento, aquele homem pensou em Jesus.
E ele lembrou de todos os ensinamentos que ele havia aprendido quando criança. Ele sabia que não podia roubar. Ele sabia que não podia abusar de quem dava para ele o abrigo. E aí ele resolveu se transformar. Ele passou a ser um outro homem. Ele procurou a justiça. Ele se entregou. Ele reparou o que ele havia feito de errado e começou uma nova jornada. Uma nova jornada como um homem diferente. Um homem que havia aprendido e recebido o alimento da alma. E dali para frente, isso era tudo que ele iria fazer: espalhar pelo mundo a boa nova de Jesus.